Um jogo, seja de futebol ou de basquete, parece só entretenimento, né? Mas e se ele se transformasse num campo de batalha político? Num palco para a luta pela alma de uma nação inteira? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Olha só essa pergunta. Será que uma partida de futebol pode ser mesmo um ato de rebelião? Essa é a questão central que vai guiar a nossa conversa. A gente vai ver como, durante um dos períodos mais sombrios da história do Brasil, o esporte se tornou muito, mas muito mais do que um jogo. E toda a nossa análise aqui se baseia nesse trabalho académico, que investigou exatamente como a imprensa de oposição usou o esporte para desafiar a narrativa do regime. E o mais interessante é que essa história toda começa antes mesmo do golpe. Então vamos lá. Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para um Brasil que já estava dividido, um país que sinceramente fervia com tensões políticas muito antes do golpe militar. Tenta imaginar a cena. A gente está em 1963, um ano antes do golpe. A seleção de basquete da União Soviética entra na quadra do Maracanãzinho e é recebida com uma hostilidade assim ensurdecedora. Aquilo não era rivalidade esportiva, sabe? Era a Guerra Fria sendo jogada ali, numa quadra no Rio. Um sinal bem claro de que o esporte já era território político. E teve gente que percebeu na hora o que estava acontecendo. O jornalista Mário Martins, por exemplo, viu naquelas vaias muito mais do que falta de cortesia. Para ele, aquilo era um prenúncio, um aviso da agressividade que logo tomaria o país inteiro. E então, em 64, o golpe aconteceu. Começou um regime que duraria mais de 2 décadas. E esse é o contexto crucial da nossa história. Um governo que controlava a informação e que buscava silenciar qualquer tipo de oposição. E foi nesse cenário que uma guerra simbólica começou. De um lado, o regime. Do outro, uma imprensa de oposição muito corajosa. O conflito era bem claro. De um lado, a ditadura usava o esporte para criar um sentimento de orgulho nacional que, claro, estaria ligado ao governo. Do outro, a imprensa alternativa denunciava essa tática e, de uma forma brilhante, começou a usar o próprio esporte como uma metáfora para o que o povo tinha perdido: a liberdade, a democracia. E quem eram as vozes dessa resistência? A gente pode destacar principalmente 2 jornais. Primeiro, o Pasquim, super conhecido pelo humor afiado, pela irreverência, e o Movimento, um jornal mais intelectual que queria unir uma frente ampla de esquerda pela redemocratização. E só para ter uma ideia do alcance do Pasquim, olha esse número, 250 mil. Essa era a tiragem semanal deles no final de 1969. Isso era mais do que as revistas Veja e Manchete vendiam juntas na época. Quer dizer, era uma força cultural imensa. A imprensa de oposição percebeu que só criticar o uso do esporte pela ditadura não era o suficiente. Era preciso mais. Era preciso se apropriar da narrativa. E o palco perfeito para essa batalha foi a Copa do Mundo de 70. O Brasil ganhou o tricampeonato e a ditadura imediatamente tentou usar a vitória como prova do sucesso de seu projeto de Brasil Grande. Mas a oposição não deixou barato. E essa citação do Fernando Pedreira no Pasquim é genial, porque ela resume a contranarrativa. Ele basicamente disse: espera aí, essa vitória não é do governo, é do povo. Foi um triunfo que nasceu da paixão popular, da crítica da imprensa, dos clubes, ou seja, de um processo muito mais democrático do que a política do país naquele momento. E aí que está o pulo do gato. A imprensa alternativa conseguiu transformar a maior ferramenta de propaganda do regime num símbolo poderoso justamente daquilo que o Brasil mais sentia falta. O debate apaixonado sobre futebol virou um espelho da livre discussão política que tinha sido silenciada. Essa disputa não ficava só nas páginas dos jornais, não. Ela também colocava os próprios atletas numa posição super delicada, forçando eles a fazerem escolhas. A imprensa de oposição adorava comparar a postura de ícones internacionais como o Muhammad Ali com a do Pelé. Ali era celebrado pelo seu engajamento político por arriscar a carreira por seus princípios. Já o Pelé era criticado pelo silêncio, especialmente sobre a questão racial no Brasil. Em 1973, a antropóloga Angela Gillian resumiu bem essa crítica numa entrevista ao Pasquim. Para ela, e para muita gente, o maior ícone do Brasil estava só omitindo de um debate que era fundamental. Mas calma lá, seria injusto dizer que todos os atletas brasileiros ficaram calados. Aqui a gente tem exemplos importantes de jogadores que usaram a fama para se posicionar. Paulo César Caju, o Reinaldo, o Zico, todos eles de formas diferentes, desafiaram o sistema e mostraram que um atleta podia sim ter uma voz política.
No final das contas, a grande lição para o movimento contra a ditadura foi essa. No início, uma parte da esquerda via o futebol como o ópio do povo, sabe? Mas eles perceberam que não se pode lutar contra uma paixão popular. Pelo contrário, é preciso entender, se engajar e usar essa paixão como uma ferramenta para o debate. E isso tudo nos traz para os dias de hoje. A história do Brasil dos anos 60 e 70 ecoa em debates muito atuais. O que a gente espera dos nossos ícones culturais? Silêncio e entretenimento ou engajamento e posicionamento? A questão, como naquela época, continua em aberto.